região austral, temos o SACMEC, Southern African Consortium for Monitoring Education Quality. De facto, a base de todas essas organizações é a mesma, é o IEA, International Evaluation Assessment, que é muito usado. Os testes, a calibragem dos testes, os sistemas de amostra são sensivelmente os mesmos. Aqui o SACMEC trabalha em colaboração com a Unesco e envolve 15 países da região. Depois de muitos anos, o que eu vou tentar aqui apresentar é uma reflexão, um questionamento de algumas metodologias que estão a ser usadas. Está em debate, queremos tentar mudar. O principal objetivo desta apresentação, de facto, é questionar algumas premissas. Uma das premissas básicas tem a ver num país europeu, se calhar no Brasil, onde as taxas de crescimento da população são sensivelmente zeros, o nível económico mantém-se ao longo dos estudos. Quando se retira uma amostra, o que acontece é que essa amostra representa a fotografia desse momento, mas passados 5 anos não há grandes alterações na fotografia do desempenho dos alunos. Mas em países como os nossos, a situação muda um bocado. Porquê? Porque estamos numa situação em que a educação está a crescer, as taxas de crescimento populacionais são altas. Então, o que estes estudos em larga escala, como o PISA ou o SACMEC, fazem é fazer a radiografia em cada momento. Mas o que acontece é que em países em que há um crescimento da população, em que o nível de desenvolvimento económico está em constante alteração, o que nós temos é mudanças das amostras e a comparabilidade dos dados começa a ser questionável. E é por isso que aqui nos nossos países, o que apanhamos sempre nos resultados é que o fator socioeconómico é que explica grande parte do desempenho do aluno. O problema que nós queremos, que o Ministério da Educação quer e que o Sr. Ex-Ministro está à procura é em que variáveis investir na escola. Porque se é o fator socioeconómico, se são as condições do aluno, fica sem matéria para decidir politicamente onde meter o dinheiro. Porquê? Porque não pode alterar essas condições no ápice, é um processo. Mas ele precisa de saber se a liderança na escola, a formação de professores, o clima na escola, são os fatores de facto que determinam o rendimento. E o que está a acontecer nos últimos 3 estudos é que o fator fundamental que está a determinar o rendimento são as condições socioeconómicas. Então, o que eu vou defender aqui e que estamos já a defender no SACMEC é a necessidade de estudos longitudinais. Eu vou tentar mostrar aqui porquê. Então, tem aqui os pontos da apresentação, mas qual é o contexto atual? É a globalização e há uma relação entre o crescimento económico e a educação. Os estudos da avaliação internacional têm sido extremamente importantes, estão a envolver muitos países em desenvolvimento, como me referi aqui o SACMEC. E, de facto, esta questão de que os decisores, o público em geral, precisa de saber o que é que tem que mudar na escola para melhorar. Temos estudos qualitativos, temos estudos de caso, mas também precisamos de estudos em larga escala com amostras representativas do país.
Neste momento, a narrativa é esta. Temos, isto é, a taxa de escolaridade, a taxa líquida de escolaridade nos últimos anos, mas em compensação, a contradizer isso, o desempenho português está a baixar. Não sei se estão a ver aqui. A média é mais ou menos 500 pontos. Abaixo de 500 pontos significa que o desempenho está abaixo da média. E como veem, em 2000 foi muito alta, 2007 baixou, 2014 subiu um bocadinho, mas não significativamente. Então, a primeira narrativa é de que, bom, o desempenho está a decrescer, quer dizer, a qualidade de educação está a baixar. O que eu faço é questionar isso. Isso é uma narrativa muito simples, não está a ver o que anda por detrás disto. Dando continuidade à narrativa, também faz-se análise sobre os 25%, pega-se toda a amostra e vê-se os 25% dos alunos com nível socioeconómico alto e os 25% com nível socioeconómico baixo. Olhando para aqui, pela narrativa dá a entender que em 2000 esta diferença era muito pequena, mas em 2007 esta diferença sobe. O que nós podemos dizer é que, bom, os pobres estão a aprender menos. Porque essa é o que parece ser. O que está a acontecer tens um sistema em expansão. Quando o sistema está a expandir, crianças de famílias pobres começam a entrar na escola. Dá-se a oportunidade a essas crianças. Possivelmente, essas crianças não estão em condições devido a todos os outros problemas socioeconómicos, mas é a oportunidade que eles têm de aprender e que nos outros momentos onde a taxa de escolaridade era baixa, eles não teriam esta oportunidade. E também nos níveis de competência dos alunos podem ver, isto é a matemática. Então, são 8 níveis. Eu mantive isto em inglês porque traduzir em português com os sistemas de competências ficou um pouco difícil, mas se forem ver aqui a matemática, o problem solving e o abstract problem solving são as áreas difíceis. A língua ainda vê-se uma distribuição normal, quer dizer, há alunos que chegam a todos os níveis, claro, tem aqui, mas a matemática vê-se que aqui a curva da distribuição normal começa a ter problemas. O que dá a entender que, em princípio, os alunos devem estar a aprender mais, devem estar a ter mais o desenvolvimento de competência linguística do que as altas capacidades à matemática. Agora vou começar a questionar os pressupostos. Um dos pressupostos, que é o que está estabelecido, é que a avaliação em larga escala é longitudinal, não pela escola nem pelo aluno, mas é longitudinal pelo sistema. Por isso é que faz-se regularmente o PISA, faz-se regularmente e os dados tentam-se comparar ao longo do tempo. O pressuposto é que esta repetição, mantendo os mesmos testes, extraindo essas amostras, que esses dados são comparáveis ao longo do tempo. Em países desenvolvidos estáveis, isso é verificável. Em países como Moçambique, essa questão é questionável. A questão que eu ponho a minha questão de pesquisa em que medida o nível de desempenho dos alunos e os fatores associados podem ser comparáveis ao longo dos vários estudos quando a composição social dos alunos vai mudando ao longo, por causa das altas taxas de crescimento e por causa dos problemas de desenvolvimento econômico.
O André Ramos se referiu ao bocado desta questão de que, bom, onde estava pintado, os países com grande desempenho, em que os alunos tinham grande desempenho, não tinham grandes problemas de subnutrição e pobreza. E os países com baixo desempenho, de facto, aqui têm problemas socioeconómicos. E isso é um dos fatores que, de facto, faz esta ligação entre o que o André Ramos estava a se referir há um bocadinho. O que eu uso como quadro teórico aqui mais ou menos são os inputs, que é a situação, a formação dos diretores, a qualidade dos professores. Depois tenho aqui os processos. Os processos têm mais a ver em que medida é que o processo na sala de aula decorre, como é que o professor dá as aulas, quais são os fatores ligados à forma de desempenho do professor. São variáveis extremamente importantes para saber se, de facto, o processo de ensino-aprendizagem tem impacto ou não no aluno. Então, uma das primeiras questões, isto é mais ou menos a amostra ao longo dos vários momentos. Isso é mais ou menos a amostra. É mais ou menos, a amostra é sensivelmente a mesma, o número de alunos é relativamente o mesmo. Agora, o que é que se pode verificar a partir daqui? Estes são os métodos estatísticos que eu uso, mas o que é que se pode verificar? O que é que os resultados mostram? Os resultados mostram aquilo que o André Ramos estava-se a referir, que o desempenho está aliado aos fatores socioeconómicos. O que, de facto, limita, pela maneira como são interpretados os resultados, fica-se sem uma clareza de quais são os outros fatores da escola que podem estar a influenciar o desempenho dos alunos. Então, o que é que se vê? Aqui é 2000, 2007, 2014. O que se vê é que na Zona Norte e na Zona Centro as médias baixaram drasticamente e na Zona Sul, 2000, 2007, 2014, o rendimento não altera grandemente. O que mostra aquilo que o André Ramos está a dizer, que dentro dos países há desigualdades. E estes resultados, de certa maneira, ilustram essas desigualdades dentro do país. E isso pode ainda ser substanciado por uma correlação que eu fiz aqui, onde eu ponho a redução à pobreza, aqui é o aumento da pobreza. Então, nas províncias onde há uma certa redução da pobreza, que são as províncias do Sul, vê-se aqui que o desempenho, quer dizer, que não há mudanças significativas de um momento da fotografia para o outro. Nas províncias onde há grandes níveis de pobreza, e caso de Zambésia, Sofala, Nampula, são os sítios onde se vê que, de facto, o rendimento baixou. Quer dizer, são as províncias onde as taxas líquidas de escolaridade são baixas e, de um momento para o outro, explodem. Então, quando se faz a amostra, inclui esses novos alunos que vêm de famílias pobres, consequentemente, não é o desempenho do sistema, ou o desempenho do sistema, de facto, vai baixar, mas não é porque os alunos, em média, sabem menos, até sabem mais porque têm uma oportunidade de ir para a escola. Quando se faz um modelo de regressão, uma regressão hierárquica, que se tenta ver quais são os fatores em conjunto para controlar o efeito do nível socioeconómico, todas as outras variáveis ligadas à escola desaparecem.
aparece uma certa variável, recursos da escola. O resto é criança que fala português em casa, educação dos pais, situação socioeconómica, o género, que mais se reflete que os indivíduos de sexo masculino têm geralmente um melhor desempenho que as meninas. Então, perante isto, não temos informação a dar ao Ministério da Educação. Não temos factos para dizer onde é que o Ministério da Educação deve investir, o que é que tem que mudar nas escolas. E isto acontece em muitos estudos do SACMEC em muitos dos nossos países. Fica-se, de certa maneira, paralisado. E tem aqui que 40% da variação do rendimento é explicado por estes fatores nos nossos países. Mas nos países desenvolvidos já não. É muito menos. Então, o que é que isto me leva a pensar? Primeiro fui analisar a população em estudo. Só para verem a população em estudo, aqui em 2000 o número de escolas subiu aqui para o triplo, subiu aqui para 3 vezes mais. Quer dizer, o número de escolas sobe drasticamente. O número de alunos também, o que significa que em cada um destes momentos estamos a avaliar coisas diferentes. Num sítio estamos a avaliar maçãs, no outro sítio estamos a avaliar peras. Então, é esta questão que estou a refletir e que está em discussão, e que outro gráfico que mostra isto é uma coisa que fazemos em estatística, é ver na escola a variação dentro da escola e a variação entre escolas. E o que acontece é que, com a expansão do ensino, o que isto mostra é que em 2000 a variação, aqui esta variação dentro da escola era muito maior que a variação entre escolas. O que é que significa isto? Por exemplo, se eu tenho uma escola urbana e tenho uma escola rural, elas são diferentes. E, neste caso, mas os alunos dentro das escolas são muito similares, porque são todos da zona urbana ou todos da zona rural. Então, isto tenta medir isso. E o que os dados nos dizem é que, na última avaliação, na última avaliação que foi feita, a variação entre escolas e a variação dentro da escola, sensivelmente o mesmo. O que é que isto está a dizer? Que a variação entre escolas aumentou, porquê? Porque houve expansão do sistema, a escola chegou até a comunidade, e a comunidade pequena, os alunos são muito similares. Então, o que significa que quando se expande o sistema, a escola vai para as zonas mais remotas, mais pobres, onde os alunos são muito similares. Claro que o desempenho daqueles alunos vai ser baixo, porque é a primeira vez que eles estão a ter acesso à escola. Então, só para resumir, e o que se pretende aqui defender é que o aumento do acesso à educação tem dado oportunidade às crianças pequenas. Os estudos em larga escala têm mostrado que o fator socioeconómico aparece como determinante. E os estudos não estão a destacar fatores relacionados com o clima escolar, formação de professores, liderança e outros. E o que está-se a propor agora é que os próximos estudos, de facto, sejam longitudinais. Manter as mesmas escolas de estudo para estudo, pelo menos saberemos aquele investimento que é feito na educação de um momento para o outro, se há um melhoramento da capacidade da escola de providenciar uma educação de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. É a vontade política
e a vontade dos Estados, seja de qualquer um dos países em que os estudos são feitos, de apostar na educação. E sem partir daí, os resultados vão ser sempre muito pequeninos, a meu ver. Portanto, eu gostaria que esses estudos fossem mais no sentido realmente dos governos do mundo inteiro perceberem que um país depende da educação e sem apostar na educação dificilmente os países podem se desenvolver ou chegarem ao ponto que no fundo todos nós desejamos que cheguem. Mas são estudos importantes, sem dúvida, mas fica aqui a nota de quem está no ensino há muitos anos e de quem convive com os problemas do ensino de perto. De larga escala, depois não encontramos variáveis que sejam determinantes, que podem ajudar o governo a mudar, fico mais preocupado. E a outra questão, o professor na sua apresentação, em algum momento disse, em 2012, se a memória não me engano, que eu costumo questionar as nossas pesquisas quantitativas, é isto. Quando a diferença seria interessante, mesmo não sendo significativa, ter atenção naquela variável, naquele ano. Então é daí que eu costumo dizer que se calhar seria o momento de prestarmos muita atenção nos dois tipos de estudos, seja a qualidade nos resultados, numa pesquisa que está a se fazer quase mais de 10 anos já depois. Só para ter... A questão que apresentou, de facto, concordo consigo, mas o problema que estamos a ter é que os países em desenvolvimento estão só a imitar a forma, os sistemas de avaliação dos países desenvolvidos. Não estão a ajustar a situação. E este é um problema que mostra que temos que mudar a forma, porque a dinâmica social nestes países é diferente. E se queremos medir alguma coisa ou se queremos ter alguma informação, temos que olhar mais para os estudos longitudinais. Porque, em termos de escola, nos países desenvolvidos, o longitudinal é em termos do sistema, porque há estabilidade no desenvolvimento demográfico e na situação socioeconómica. Então esse fator de facto já não entra na equação, quer dizer, quando se controla ele já não tem peso. O que tem peso são fatores ligados, assim como no PISA na Finlândia, os fatores ligados à gestão escolar, à qualidade do professor, a todas essas variáveis que são importantes em investir para melhorar a qualidade. Sobre o que apresentou, de facto, essas diferenças, bom, é um critério que usamos, mas neste caso, temos que ter um critério para dizer que, olha, já mudou ou não mudou, senão fica tudo ao critério, fica tudo dependendo. Mas eu concordo consigo e a dizer que mesmo dentro do SACMEC está-se a discutir de facto a questão de aprofundar mais, levar mais estudos qualitativos, quer dizer, esta questão de estudar os extremos, as melhores e as piores escolas. Então, nas melhores e as piores escolas já se pode apanhar os fatores que fazem a diferença e que podem entrar na equação da discussão política sobre o que investir na educação. Sim, Pedro, algumas questões que o estudo do professor Lauchan levanta, não é? A questão é a seguinte, é que sim, o estudo qualitativo dá-nos essa imagem, mas a gente precisa de saber até que ponto esse fenómeno acontece. E é aí que o estudo quantitativo tem que aparecer. Concordo consigo, nós também estamos a tentar fazer o estudo dos extremos, as piores escolas e as melhores escolas. Já não é quantitativo, é qualitativo. Sim. Essa é uma questão difícil. Essa é a questão que leva o SACMEC a refletir sobre a necessidade de mudar.
nos países desenvolvidos, efetivamente, o financiamento às escolas, o sistema, a qualidade dos diretores e dos professores, não há muita variabilidade. As condições econômicas. Então, o fator escola não é tão importante, mas o fator da capilaridade, de onde vens, qual é a família, é importante. Agora, nos nossos países, por que está a acontecer isso? Está a acontecer isso porque, neste caso, nós temos escolas rurais, temos escolas urbanas, temos escolas com condições, sem condições. Então, em princípio, se a amostra fosse correta, se houvesse possibilidade de comparar ao longo do tempo e se a comparabilidade fosse válida, haveria de aparecer esses fatores como importantes. A liderança, as condições da escola. O erro que nós estamos a cometer é manter este tipo de amostra em que em cada momento tentamos tirar uma fotografia. O que nós temos que fazer é acompanhar as mesmas escolas durante todo o tempo. Só assim é que eu posso saber se a liderança na escola, o clima escolar, a formação do professor faz diferença ou não. Por quê? Porque vou ter a mesma escola e não vou estar afetado pelo crescimento populacional e pelas novas crianças pobres que estão a entrar na escola, porque aquela escola será a mesma a ser acompanhada. Então, para mim, neste momento é uma questão metodológica. Querer fazer diálogo, então, bom, agora estou-me a lembrar que o SACMEC é um exercício em grande escala que envolve 15 países ou 16 países. Yeah. E realmente o que privilegia-se aí a comparação entre países. Quem é o melhor? O SACMEC vale por isso. E o ego de cada ministro é ver qual é a posição do seu país no ranking cada vez que se faz o exercício. Aí há uns anos eu estava felicíssimo, porque Moçambique estava acima da África do Sul e de alguns países, em princípio, melhores do que nós, no exercício de 2007, não é? Sim, porque ali só estávamos a avaliar a nata. Exatamente. A repetição era tão alta que só chegava a uma pequena parte. Então nós precisamos de uma coisa diferente do SACMEC. Precisamos. Para nos trazer à luz os problemas verdadeiros do funcionamento da escola. Para abrir a caixa negra e trazer força. Aqui a questão é mesmo a amostra, não é a estatística em si. Não é. Bem, uma salva de palmas para o Alexandre. Muito obrigado.